Amados irmãos e irmãs, hoje é sábado da 8ª semana do tempo comum. Vamos então à meditação da palavra de Deus. Do Evangelho segundo Marcos. Foram de novo a Jerusalém, e enquanto ele circulava no templo, aproximaram-se os chefes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntavam: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te concedeu esta autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu vos proporei uma questão. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam uns com os outros, dizendo: se respondermos do céu, ele dirá: por que então não crestes nele? Mas se respondermos dos homens, temiam a multidão, pois todos pensavam que João era de fato profeta. Diante disso, responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Amados irmãos, então hoje se fazem esses questionamentos, os chefes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, os fariseus, queriam saber com que autoridade Jesus fazia tais coisas, porque eles estavam revoltados, porque Jesus curava no dia de sábado. Jesus entrou no templo, expulsou os vendilhões, os cambistas, com um chicote de cordas, meteu o pé nas caixas de pombos, soltou tudo, fez uma limpeza. E eles ficaram revoltados e queriam saber com que autoridade Jesus fazia tudo isso. Quem era ele? Quem é você para fazer isso? E não percebiam que era o próprio Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo. Então Jesus fala: olha, vocês não sabem nem responder, têm medo de responder se o batismo de João é de Deus ou dos homens. Vocês têm medo porque têm medo das pessoas, têm medo de assumir uma posição. Nem eu também vou falar com que autoridade faço tais coisas, porque não adianta eu falar isso, porque vocês não vão acreditar. Estão pensando só nos próprios interesses. Isso é importante, irmãos, porque nós também temos essa tentação de nos questionarmos a Deus. Por que Deus faz assim? Porque quando a gente murmura, quando a gente reclama, quando a gente não aceita os acontecimentos, as coisas que Deus manda, a gente começa a pensar: mas por que Deus me deu um marido assim? Por que Deus me deu filhos assim, uma esposa assim? Por que Deus me fez assim? Não sei. Estamos cheios também de porquê, de questionamentos. E nós temos que ter fé, irmãos, e temos que acreditar que Deus faz bem todas as coisas, que Deus não erra. Deus fez tudo e viu que tudo era bom. Deus te fez e fez bem feito. Mas o problema é que o inimigo, o demônio, ele tenta interpretar errado, falando que isso não está bom, porque tem algum probleminha, alguma situação difícil, algum sofrimento, e o inimigo já começa a nos colocar dúvidas, a nos colocar questionamentos para nos levar à revolta e à murmuração. Mas nós temos que ter claro que a nossa vida é boa, que a nossa história é uma história de salvação e que Deus, até os males que Deus permite, os sofrimentos, a cruz na nossa vida, como bem diz Santo Agostinho, é porque Ele quer o nosso bem, é porque Ele está nos corrigindo, está nos salvando, é por amor. Só permite os males porque é poderoso e sábio
E até dos males ele tira bens maiores, senão não permitiria. Então nós temos que ter a humildade e a fé para reconhecermos isso e acolhermos os acontecimentos que Deus permite na nossa vida como palavra de salvação, como algo bom que está nos salvando, nos corrigindo, nos aproximando de Deus, da vida eterna. Então o Senhor tem autoridade, sim. O Senhor tem autoridade e tem poder para fazer qualquer coisa na nossa vida. Então, amados irmãos, não duvidemos nunca do amor de Deus, do poder de Deus, que nos salva, que nos tira da morte, que permite alguma coisa na nossa vida para nos abrir os olhos, para que possamos ver que nós não somos Deus, Deus é outro. Para não continuarmos os nossos próprios caminhos, porque nós queremos que tudo seja do nosso jeito. E quando as coisas não saem do nosso jeito, a gente já começa a questionar, interrogar, se revoltar, murmurar, reclamar. Como somos difíceis de aceitar as coisas que Deus nos manda, a vontade de Deus, que é boa para nós. Então essa palavra não foi só para os anciãos, os escribas e os fariseus e os sacerdotes daquela época. Essa palavra de Deus é para nós hoje, para sairmos dos questionamentos e aceitarmos a vontade de Deus. Deus sabe o que faz. Irmãos, nenhuma folha cai de uma árvore tão insignificante sem que Deus saiba e permita. Então nada escapa aos olhos de Deus, nada escapa à providência divina. E Deus é bom, e tudo que Ele permite é para nos ajudar, é para o nosso bem, está em função da nossa salvação e da nossa vida eterna. Então nós podemos sim descansar na vontade de Deus, que é sempre boa para nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.